Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça nos dados. Vamos investigar exatamente como os tratamentos com potássio, especificamente o mato de potássio e o ácido fúvico, estão impulsionando o rendimento das colheitas de um jeito simplesmente espetacular. Nós vamos deixar os números e a ciência falarem mais alto aqui. Então, bora começar? E para a gente entender isso direitinho, dividimos nossa conversa de hoje em 4 pontos principais. Primeiro, o potencial do potássio. Segundo, o impacto direto na fotossíntese. Terceiro, o aumento real de produtividade. E, por último, as diretrizes de aplicação. É um caminho direto do laboratório para o campo. Começando então com a nossa seção 1, o potencial do potássio. Por quê? Antes da gente olhar para os resultados lá no campo, a gente precisa muito entender a química por trás disso tudo. Dá só uma olhada nas especificações de um certificado de análise padrão do mato de potássio. Prestem bem atenção nesses números, tá? Nós estamos falando de uma concentração de matéria orgânica superior a 80%. Além disso, ele entrega pelo menos 55% de ácido úmico e 12% de óxido de potássio. Mas olha, o que realmente muda o jogo aqui é aquele detalhe, completamente solúvel em água. Essa solubilidade extrema, junto com um pH alcalino ali entre 9 e 10, é o que faz esse composto ser uma ferramenta incrível para os sistemas modernos de irrigação. É literalmente uma bomba de matéria orgânica pronta para ser absorvida pela planta. Certo. Química entendida, vamos avançar para a seção 2, o impacto na fotossíntese. Agora a gente vai dar um zoom e focar no que acontece no nível celular, analisando os dados de um estudo super rigoroso feito com mudas de milho. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Qual é o impacto exato na fotossíntese? A gente sabe que a fotossíntese é basicamente o motor de qualquer cultura. Então, o que acontece biologicamente se a gente aplicar essa solução de potássio direto nas folhas do milho? Bom, os dados são de cair o queixo. Os pesquisadores aplicaram uma concentração específica de 100 mg por litro, que eles chamaram de tratamento H100. E não foi só uma melhorazinha qualquer não, viu? Eles registraram um aumento massivo de 37,74% na taxa de fotossíntese líquida em comparação com o grupo de controle. Imagina só, a planta passando a produzir energia com quase 40% mais eficiência. É um salto gigantesco para o motor celular do milho. E se você achou aquele número alto, senta aí e escuta esse. 81,04%. É isso mesmo. Esse é o aumento absurdo na taxa de transpiração das folhas de milho com esse mesmo tratamento H100. Ah, mas por que isso importa? Você deve estar se perguntando. É simples, uma transpiração mais forte ajuda a manter a temperatura da folha no ponto certo e faz os estômatos abrirem mais. Isso turbina a troca de gases e bingo, impulsiona aquela fotossíntese que a gente acabou de ver. É uma reação em cadeia perfeita. E a ciência por trás disso é fascinante, porque os dados não são lineares. O tratamento H100 superou tudo, não só o controle, mas também as concentrações mais baixas e as mais altas. E olha que detalhe crucial, quando os caras aumentaram a dose para 500 mg por litro, o desempenho na verdade despencou, chegando até a inibir a fotossíntese. Isso ensina pra gente uma regra de ouro baseada em dados reais. Na agricultura de precisão, mais nem sempre é melhor. É a dose exata que traz os resultados incríveis. O que nos leva perfeitamente para a seção 3, aumento de produtividade. Vamos sair do nível microscópico e celular e olhar para o que o produtor realmente quer ver no fim da safra, os resultados tangíveis lá no campo. Quando a gente contrasta os números, a diferença fica cristalina. O tratamento não faz a planta trabalhar melhor só do lado de dentro. Ele constrói uma arquitetura física superior. A gente está falando de quase 1 centímetro a mais no comprimento da espiga de milho, além de deixar ela mais espessa. Mas a grande estrela comercial mesmo são os grãos. O peso de 1.000 grãos subiu mais de 28 gramas. E cada espiga tratada rendeu, em média, quase 58 grãos a mais. A gente está literalmente vendo aquela energia fotossintética extra virar comida na prática. Então, grave esse número monumental, 24,79%. Esse foi o aumento total no rendimento geral da colheita do milho, relatado no estudo usando a imersão de sementes e a pulverização foliar nas concentrações ideais. Cara, imagina aplicar uma técnica de química orgânica e ver sua produção total aumentar em praticamente 1/4. É um dado tão forte que ancora qualquer argumento a favor dessas tecnologias na agricultura de larga escala. Ah, e antes da gente mudar de assunto, eu tenho que mencionar esse dado que eu achei sensacional. Houve uma redução de pouco mais de 3% na taxa de pontas calvas da espiga. Sabe aquela pontinha do milho onde os grãos não crescem direito? Reduzir isso não só dá um pezinho a mais, mas melhora absurdamente a aparência e a qualidade do produto na prateleira. É a ciência resolvendo problemas reais de mercado, sabe?
Chegamos então na nossa última parada, a seção 4, diretrizes de aplicação. Porque, convenhamos, saber que o negócio funciona no laboratório é legal, mas como a gente transforma essas estatísticas maravilhosas em resultados confiáveis lá na fazenda de verdade? A gente precisa olhar para as regras e vamos usar os tomates de estufa como nosso exemplo. Para garantir que esses números se repitam de forma consistente, a gente não pode ficar no achismo. A gente precisa de diretrizes rígidas. Um ótimo exemplo é o padrão oficial da província de Liaoning, documentado lá como DB21/T. Ele foi criado exatamente para orientar os agricultores sobre como aplicar ácido úmico em tomates de estufa. Aqui, a ciência vira um verdadeiro manual de instruções oficial. E o cronograma prático funciona mais ou menos assim, acompanhando direitinho a biologia da planta. Passo 1. Você começa no solo, aplicando de 60 a 100 quilos por mu, que é uma unidade de medida chinesa, de úmico orgânico durante o preparo da terra. Passo 2. Lá no comecinho do crescimento, exatos 7 dias depois do plantio, entra a versão solúvel em água para garantir uma raiz forte e uma muda super saudável. E, finalmente, o passo 3, naquele momento crítico em que os frutos estão expandindo, você adiciona o NPK integrado no sistema de gotejamento, tirando proveito daquela solubilidade total que a gente falou lá no começo do vídeo. É literalmente uma integração cirúrgica do tratamento em cada fase da vida da planta. Hoje nós dissecamos os componentes químicos, vimos os ganhos estatísticos absurdos na fotossíntese e transpiração e as provas reais de aumento de produtividade, tanto no milho quanto nas diretrizes para os tomates. Olha, os dados não mentem, o potencial aqui é gigante. Então, a pergunta agora não é mais se a ciência funciona, mas sim como a adoção desses tratamentos de potássio, totalmente guiados por dados, pode revolucionar a sua própria prática agrícola local. Eu vou deixar vocês com esse pensamento. Muito obrigado por acompanharem essa nossa análise de hoje e continuem sempre curiosos. Até a próxima!